multiplicação de integral definida, nós vimos como calcular áreas de regiões planas. Então, aqui foi dada duas curvas, y igual a 2x e y igual a x ao quadrado, está pedindo para calcular a área delimitada por essas duas curvas. Então, nós temos dois polinômios, um de grau 1, 2x, e um de grau 2, x ao quadrado. A primeira coisa para a gente fazer o cálculo de área é saber esboçar a região. Então, como esboçar? Então, tem pessoas que querem esboçar separadamente as duas. Ah, isso aqui eu sei que é uma reta, que é de grau 1, y igual a 2x é uma reta. Isso aqui é uma parábola, y igual a x ao quadrado, uma parábola que a gente usou muitas vezes, que a gente conhece. Então, algumas pessoas vêm e falam assim, ah, vou esboçar as duas. Só que, quando a gente está esboçando simultaneamente, é importante que a gente consiga achar a interseção. Então, se a gente vier aqui e falar assim, olha, onde que 2x é igual a x ao quadrado? Então, a gente vai estar achando a interseção. Então, para a gente resolver a equação, sempre a melhor coisa é igualar a zero. Então, eu estou passando 2x para o segundo membro e estou deixando tudo no primeiro, né? Então, seria um igual a zero aqui, mas eu posso colocar igual a zero depois, ó. Ah, então isso aqui é uma parábola. Então, eu posso aqui, nesse caso, colocar o x em evidência e aparecem naturalmente as raízes. Então, as raízes aqui, ó, quando que um produto é zero? Por isso que a gente sempre iguala a zero. Quando que um produto é zero? Quando um dos dois é igual a zero. Então, quando x é igual a zero ou quando x menos 2 é igual a zero, ou seja, quando x é igual a 2. Então, a gente tem duas interseções aqui. Fazendo x igual a zero, satisfaz a reta, ó, zero elevado no zero. No x ao quadrado, zero também é elevado no zero. Agora o 2. O 2 é elevado no 4 e o 2 ao quadrado também é elevado no 4. Então, esses dois pontos pertencem simultaneamente à reta e à parábola. Então, quando a gente vai esboçar isso, quando a gente vem aqui e fala assim, ah, lá no plano cartesiano eu quero esboçar a parábola e a reta. Então, eu sei já que ela vai ter que passar tanto no 0 quanto no 2 do x. Ou seja, no ponto 0, 0, o 0 elevado no 0 e o 2 elevado no 4. Então, eu vou fazer uma parábola aqui. Então, olha só. A gente está com essa parábola, y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. E a gente sabe que essa parábola no 0, 0, e aí eu vou pensar aqui, um outro ponto em comum. No 2, 4, agora eu vou esboçar a reta, que passa por esses pontos. A reta, essa reta amarela aqui, ó. Então, ficou esse meu x ao quadrado, y quadrado ali, né? Aqui, ó, x ao quadrado. E essa aqui é a reta amarela, é a reta y igual a 2x. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Aqui é a parábola, y igual a x ao quadrado. Aqui é a reta y igual a 2x. Qual a região do plano delimitada pelas duas simultaneamente? A gente achou a interseção. Ó. Se eu tivesse esboçado independente uma da outra, talvez a interseção não tinha ficado clara. Aqui, ó, eu estou vendo que ela passa no 0, 0. As duas passam no 0, 0. E as duas levam o 2 no 4. As duas funções, as duas curvas. Qual a região? Então, tem região aqui, ó, que a amarela está de um lado, tem região... Mas fala região delimitada, a gente está pensando numa região finita, delimitada pelos dois. Então, é como se eu estivesse falando que eu quero essa região aqui, ó, delimitada pelos dois simultaneamente. Então, quando eu falo isso, agora eu tenho que ver se eu quero integrar em relação a x ou em relação a y. Então, integrando em relação a x, integrando em relação a y, então, eu vou poder fazer... Vamos aproveitar esse desenho aqui e vamos recortar ele. Não, ainda não tá bom, não. Eu vou pegar só e escrever aqui, ó. Ó, y, essa amarela aqui é a y igual a 2x. Essa vermelha aqui é a y igual a x ao quadrado. Essa aqui é a y vermelha. Y igual a x ao quadrado. Então, a gente está pegando essa região aqui que a gente quer calcular a área. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e colocar duas vezes. Vou pegar isso aqui e vou duplicar aqui só para a gente enxergar. A intenção vai ser fazer isso aqui
de duas maneiras diferentes. A gente vai fazer em relação a x e em relação a y. Então, eu quero calcular essa área, a furada aqui. Só que eu quero fazer isso em relação a x. Então, se eu pensar em relação a x, para cada x que eu pegar, em qual intervalo? O meu x variava de 0 até 2. O meu x aqui, ó, termina em 2. Então, de 0 até 2, para cada x que eu pego, eu vou ter uma faixinha aqui, que eu vou estar calculando o que dessa faixinha aqui? A área. Quem é a área? Como se fosse a área de um retângulo. Esse retângulo vertical aqui, ó. Quem é o valor de x? X são todos os números de 0 até 2. Então, é como se eu pegasse essa faixinha vermelha aqui e andasse com ela em cima dessa região que está achurada. Então, a hora que eu faço isso, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar... Ah, não ficou. O que acontece, então? A hora que eu estou fazendo isso aqui, eu estou dizendo que a minha área é a integral, meu x varia de quanto até quanto? De 0 até 2, de a função altura. Quem é a altura? A altura é a função de cima, ó, porque a função de cima, esse 2x aqui que é o amarelo, para esse valor de x, isso aqui vale 2x. O 2x é isso tudo, é essa parte amarela. Vai ser a função de cima menos a função de baixo. Por quê? Porque a função de baixo me dá essa alturinha aqui, ó, esse x ao quadrado. Eu quero a diferença entre os dois, então eu quero tirar essa parte de baixo para pegar só essa faixinha de cima. Então eu vou tirar 2x menos x ao quadrado. Isso aqui, ó, é a altura. Então, para eu achar a área, eu integro a altura. A altura, eu estou fazendo em relação a x. Então, a área é a integral da altura. Na verdade, para eu achar a área, eu somo áreas. Quais áreas? Base, a base dx infinitesimal, ó, esse dx é como se fosse esse comprimento infinitesimal aqui, dessa faixinha, ó, dessa aqui de cima. Então, é a base, esse comprimento aqui, vezes a altura. Base vezes altura, base vezes altura. Então, esse dx, o x é o número. Então, ó, só uma coisa que às vezes confunde, ó, o x é esse tamanho aqui. Então, quanto que vale x? O x vale 0,1, 0,2, 0,03, 0,5, 0, os x são todos os números de 0 até 2. Quando eu escrevo a integral de 0 até 2, eu estou dizendo que o meu x, que é a variável aqui, varia todos os números de 0 até 2. E para eu achar a área, eu integro a altura. Então, a conta que eu faria aqui é quanto vale isso? Ah, isso vale, eu tenho que fazer a integral indefinida. Quem que é a primitiva aqui de x, de 2x, x ao quadrado? Quem que é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. O que eu usei? N mais 1 sobre N mais 1. O que a gente vai fazer? Usar o teorema fundamental do cálculo, vou substituir no 0 e no 2, vou achar uma resposta que vai me dar a área. A área é um número. Então, isso aqui vai ser igual a, substitui no 2, vai ficar 4 menos substitui no 2, 8 terços. Substituir no 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, menos, vou substituir no zero. Cuidado que muitas vezes a gente substitui no zero e dá zero, que é o caso desse. Mas nem sempre, né? Se fosse e elevado a x aqui, quando eu substituir isso no zero, e elevado a zero dá 1. Então, não esquece de substituir nos dois. Então, aqui vai ficar, ó, tirando o mínimo, 12 menos 8, vai ficar 4 terços. Então, quanto vale aquela área? 4 terços. Só que essa mesma função, eu posso olhar para cá agora e ao invés de fazer essa varredura que a gente fez em x aqui, eu poderia fazer essa varredura em y. É a mesma região, só que agora eu não quero escrever y igual a 2x. Eu vou escrever x igual a y sobre 2. É a mesma, só que eu estou enxergando o x como função de y. A mesma coisa aqui, olha, quanto que vale o x? O x vale raiz de y. Por que raiz de y? Porque se eu tenho y igual a x ao quadrado, eu vou ter que o x é igual a mais ou menos raiz. O lado de cá seria o menos raiz de y. Ó, x igual a menos raiz de y. Não quero esse lado, porque eu estou no primeiro quadrante. Então, eu estou com x igual a raiz de y. Então, é esse ramo só da parábola que a gente está olhando. Então, eu não estou olhando esse jeito aqui, estou olhando x como função de y. Então, a nossa varredura agora ela vai ficar horizontal. Olha só como é que é o seguinte, aqui que a gente vai ter. Ó, o nosso y varia de quanto até quanto? De 0 até 4. Ó, o y varia de 0 até 4. 4 é o último número do y. Para cada valor de
y que eu pegar entre 0 e 4, eu vou ter um retângulo aqui, ó. Esse retângulo, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Esse retângulo azul aqui, ele me dá a altura desse retângulo deitado aqui, ó. Tem um retângulo deitado. A espessura desse retângulo é dy. O y é esse tamanho aqui, ó. São todos os números de 0 até 4. Estou fazendo uma varredura. O que a gente está dizendo? Que a gente vai pegar aqui, ó, o x maior. Quem é o x maior? Ou o x da direita? O x maior é a raiz de y. Esse é o x maior. É esse tamanho todo, ó. Esse tamanho aqui, ó. Até lá embaixo. Aí o que a gente vai fazer? Vai subtrair o x menor aqui, ó. Quem é o x menor? O x menor é y sobre 2. É esse que dá essa parte de dentro aqui, ó. Y sobre 2, até a reta. Então, a hora que a gente fizer, para eu achar a área, quem que vai ser a área? Vai ser em y, o y varia de 0 até 4. Então, é onde tem desenho, ela é contínua, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo sem problema. Qual é a função? A função maior é o x maior, é o raiz de y. Menos a função maior, a função menor. A função menor é o x sobre, é o y sobre 2. Então, ó, eu falei, ó, y sobre 2 é essa altura aqui, que a gente não está querendo, a gente quer subtrair ela. A gente quer ela toda, menos essa aqui. Então, agora eu teria que fazer essa conta. Que conta que é essa? A y elevado a meio é a raiz de y. Então, eu vou integrar com aquela cara ali, ó. Quem que é a integral de y elevado a meio? Y elevado a meio. Então, aqui eu vou ter y elevado a meio é y elevado a 3 meios sobre 3 meios. Sobre 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Menos, meio é constante, estou separando as integrais, estou resolvendo a integral indefinida. Ó. Quem que é a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. O que a gente vai fazer agora? Substituir no 0 e no 4. Primeiro no 4, que é o limite superior, depois no 0. Então, a hora que a gente fizer essa conta, a gente vai achar que a área, fazendo essa conta mesmo, substituindo os limites de integração. Então, aqui vai ficar 2 terços de 4 elevado a 3 meios. Então, é raiz de 4 ao cubo. 4 elevado a 3 meios, menos meio e meio aqui fica 1 quarto. De y ao quadrado. Y ao quadrado é 4 ao quadrado. Então, menos substituir no 0 vai dar 0, substituir no 0 vai dar 0. Então, substituir. Então, essa área vai ser igual a 2 terços. Raiz de 4 é 2, 2 ao cubo, 8. Menos, eu posso simplificar esse 4 que está multiplicando aqui, 4 ao quadrado, com esse 4 que está dividindo, então menos 4. Então, isso aqui está ficando 16 terços, menos 4 aqui é a mesma coisa que 12 sobre 3. Quanto que está dando? 16 menos 12, 4 dividido por 3, 4 terços. A gente já sabia disso aqui, o 4 terços aqui é a mesma coisa. É a mesma área, é a mesma região, é a mesma área que a gente calculou de duas maneiras diferentes. Então, a gente estava com uma varredura da nossa região com retângulos verticais, a nossa região é verticalmente simples, ó, a gente está com retângulos verticais, retângulos bem fininhos, de base dx, e altura, função amarela, que é a reta, menos função vermelha, que é a parábola, ou então fazendo uma varredura horizontal. Essa varredura horizontal, a função também é horizontalmente simples, ó, a função de baixo é sempre amarela, a função menor é sempre a y sobre 2, e a função maior é sempre a raiz de y. Então, basta fazer a maior menos a menor. Isso é a altura do retângulo horizontal que a gente tem, ó. A maior menos a menor. A raiz de y, que é a parábola, esse ramo da parábola, menos a reta. Aonde que tem desenho? De 0 até 4. Então, independente. Eu prefiro fazer em x, eu prefiro fazer em y. Tem região que troca o x com o y, então eu vou preferir fazer de um jeito. Os dois estão corretos. Basta fazer uma escolha. Eu fiz dos dois só para a gente verificar a diferença aqui. Mas então assim a gente calcula a área. Identifica qual é a variação do x ou do y. Então a do y está no eixo y, a do x está aqui. E faz a função maior menos a menor. Então a gente está achando a altura. Então é fundamental saber o desenho para saber qual que delimita superiormente, qual que delimita inferiormente. E fazer essa conta aí, usando o teorema fundamental do cálculo para calcular a integral definida. Então, a gente precisou de saber a integral indefinida e usar os limites de integração para usar o teorema fundamental.